Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tenho recebido muitas perguntas de atividades para fazer com crianças que têm o transtorno do espectro autista. E aqui eu vou falar brevemente sobre alguns pontos que eu acho importante a gente destacar e trazer algumas atividades. Eu já postei algumas apostilas que eu gosto de usar e que eu recomendo, né? Tem tanto uma que é de pareamento e tem uma coleção da Despertando Saberes também que ajuda bastante a desenvolver as habilidades. Então vamos lá. Como desenvolver as habilidades em criança com transtorno do espectro autista? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar para vocês que é muito importante, desde quando a criança nasce, na caderneta de vacinação, você encontra os marcos de desenvolvimento. Então, é muito importante que você avalie esses marcos do desenvolvimento e vai fazendo as anotações. E se perceber que a criança tem algum atraso, você vai marcando. E quando tiver visita no pediatra, você relata para o pediatra os atrasos que a criança está no desenvolvimento. Mas os marcos do desenvolvimento também servem para estimular. Então, se a criança, você percebeu que ela está em atraso numa determinada área, você estimula também, tá bom? Então, serve para isso, tanto para você, para te ajudar a estimular, como também para você anotar e ver possível atraso no desenvolvimento. Você percebeu que a criança tem um atraso no desenvolvimento. O que você faz? Na própria caderneta também, você encontra um questionário que chama MChat. Esse MChat, ele também traz algumas questões que você pode responder. E aí, o que acontece? Quando você for no pediatra, você leva essas informações e isso vai ajudar ele a identificar um possível autismo, né? E aí, o que eu quero dizer para você? Vamos supor que você não tem aquela caderneta que parece um livrinho. Nós conseguimos encontrar tantos marcos de desenvolvimento como o MChat na internet, mas caso você precise, você pode me deixar mensagem que eu envio o link ou envio o próprio questionário para vocês imprimirem e fazendo acompanhamento. Então, o que eu queria explicar antes da gente começar a passar sugestões é que é o seguinte: todas as crianças, elas precisam ir desenvolvendo as habilidades. Então, tudo começa das habilidades mais simples e vai subindo até as habilidades mais complexas. Sabendo disso, a gente entende que para a criança chegar com 6 anos e se alfabetizar, ela precisa ter desenvolvido todas essas habilidades. E também é por isso que todas essas habilidades precisam ter sido muito bem estimuladas. A criança, ela pode pular de uma habilidade mais simples para uma mais complexa, pulando alguma etapa, mas o que acontece? Ela vai ter prejuízo em alguma área. Então, é muito importante que todas as habilidades sejam muito bem trabalhadas, né? Que essa criança se desenvolva plenamente, para quando ela chegar com 6 anos, ela ir para a alfabetização sem grandes problemas. E é por isso que na escola também é preciso que a educação infantil trabalhe muito bem essas habilidades para que a criança não tenha problema na hora da alfabetização. E aí, o que eu falo? A criança, quando ela está no espectro autista, o que acontece? Ela não tem essas habilidades desenvolvidas. Então, vamos supor que você foi levando, não conseguiu o médico, e aí chegou essa criança, tipo nível 3 de suporte, e ela vai para a alfabetização. Ela vai conseguir ser alfabetizada? Não, não nesse momento. Então, ela precisa trabalhar essas habilidades. E aí, como que funciona? Por isso que é importante tentar fazer o máximo possível para que essa criança, ela tenha um laudo rápido para começar as intervenções, para chegar na época da alfabetização não ter problema. Então, é importante destacar isso, que fazer todas as avaliações antes para ela chegar na educação infantil. Então, como seria isso? Como que a escola funciona? Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, vou deixar para um momento que não é o intuito desse vídeo, mas a escola precisaria fazer um PEI referente a essa criança, onde a professora vai trabalhar a alfabetização e, ao mesmo tempo, as habilidades que estão em atraso, certo? Mas o ideal seria que essa criança antes tivesse trabalhado todas essas habilidades para na escola ela não sentir tanto. Então é assim que funciona. O certo é uma hierarquia. Quando a gente trabalha com ABA, terapia ABA,
nós trabalhamos as habilidades por hierarquia, começando as habilidades mais fáceis e aumentando o grau de dificuldade dessas mesmas habilidades e também indo para habilidades mais complexas. E aí, então, voltando só a falar, a criança, vamos supor que ela tem nível 3, você fez a intervenção tudo certinho, ela pode diminuir do nível 3 para o nível 2 e, consequentemente, nível 1. Tudo dando certo, todo mundo trabalhando na mesma sintonia, todo mundo fazendo sua parte, a criança pode diminuir o nível de suporte. Como também uma criança de nível 1, que não tem atenção adequada, não faz as intervenções, não faz tudo o que precisa, ela também pode aumentar o grau, passando para o 2, passando para o 3. Por isso que é importante a intervenção. Vou voltar a falar sobre a questão da alfabetização. Eu não disse que a criança não vai se alfabetizar. Ela vai se alfabetizar normalmente, ela pode ter uma qualidade de vida normal como qualquer outra criança. O que nós precisamos entender é que precisamos trabalhar essas habilidades primeiro para então começar a alfabetização. Esse seria o ideal. Se não foi possível isso, dependendo do nível de suporte que tem essa criança, é possível ir trabalhando as duas coisas. Em caso, nós podemos estimular. E aí, a partir disso, eu já deixo a dica de quando for trabalhar o alfabeto, procure saber sobre o método fônico. É o método mais inclusivo e mais eficaz para todas as crianças e principalmente crianças atípicas. Então, vamos lá no que é o intuito do vídeo, que é desenvolvendo as habilidades, né? Primeiro, treinar o olhar. Sempre a criança tem que manter o olhar. Então, tudo que você vai fazer sempre, tá conversando com a criança no dia a dia, faz ela te olhar. E como atrair o olhar da criança? Você pega um objeto que ela gosta bastante, então todas as vezes que você quiser treinar o olhar, traz o objeto para frente do seu rosto, mexe com ele, pede para chamar a atenção dela para o brinquedo. E quando ela fixar o olhar no objeto, você retira. Então, vocês vão ter essa troca de olhar e daqui a pouco passa. E você vai treinando dessa forma. Brincadeiras também que estimulam o olhar. Vamos supor que você vai pegar, vamos fazer como se fosse o serra-serra, né? Serra. Colocou a criança no colo, ao invés de colocá-la virada para você, que é o que a gente costuma fazer, você vai colocá-la de costas para você, você vai fazer esse balanço. E na hora que for brincar, você vira ela com o rosto para sua frente, e aí vocês vão se olhar e depois você volta ela para a posição normal. Então, sempre estimulando esse contato visual, tá? Então, essa é a primeira dica, tudo que vai fazer no dia a dia. E aí, depois a gente vai falar sobre generalização. A generalização é um momento em que a criança já faz determinada habilidade em todo o contexto. Então, nesse momento, você pode mudar para trabalhar outra habilidade, certo? Quando a criança ela já faz isso na escola, ela já faz com os amigos, ela já faz em casa, aí é a hora de você mudar de habilidade. E aí, o que você vai fazer? Começa uma nova habilidade, mas continua estimulando a habilidade que foi aprendida e generalizada. Segunda dica, fazer pedidos. Pedidos é um meio de sobrevivência. É onde a criança vai aprender a satisfazer suas necessidades, suas vontades. Então, você precisa estimular isso. E como que a gente faz isso? Coloque os itens que a criança mais manipula num local de um pouco de dificuldade de acesso, que ela tenha que fazer o pedido para você. Se a criança não é verbal, sempre que você for falar, você pode mexer a boca dela e falar, me dá. E aí você mexe na boca para ela entender que a boca se movimenta. Então, me dá. Ou então ensina a criança, e aí já ensina a criança a apontar, fazer o pedido, ou estender as mãos, ou então quando ela não quer mais uma brincadeira e ela quer que aquilo acabe, então também orientar, fazer o não. Então são alternativas. Então fazer pedidos é fundamental, é uma habilidade fundamental. Nomear objetos. Todas as atividades que vocês forem fazer, vocês precisam dar preferência para objetos abstratos mesmo, né? A criança ela precisa sentir, ela precisa, na verdade, não é objetos abstratos, é objetos concretos. Então, a criança com autismo, ela tem uma grande dificuldade em
entender as coisas quando é de forma abstrata. Então, sempre é melhor objetos concretos. Então, nomear objetos. Então, você vai pegar um objeto e fala, o que é isso? E vai ensinando a criança a nomear. Lembrando que você só pode passar para outra habilidade quando a criança já tiver aprendido e generalizado essa habilidade. E aí, assim, eu preciso fazer uma habilidade de cada vez? Não necessariamente. Se deu para você usar mais de um contexto, você pode usar. E aí vai depender também do desenvolvimento da criança. Vamos supor que você está nomeando objetos e aí tem a possibilidade de você trabalhar as cores, você trabalha, então dá para ir fazendo as duas coisas. E isso vai depender do grau da criança e no desenvolvimento dela você vai sentir se ela consegue mais ou não. Outra opção, seguir instruções. Comece sempre de forma simples e vai aumentando. Vamos supor, pedir para fazer alguma coisa. Então, pegue uma peça para fazer uma coisa simples. Depois vai aumentando a dificuldade. Por exemplo, pega o meu óculos que está em cima da mesa. Simples. Depois você pode dificultar um pouquinho. Vai lá no quarto. Pega alguma coisa que está na gaveta. Então, você aumentou já duas coisas. Vai no quarto, pega uma coisa que está na gaveta. Vai no quarto, pega uma coisa na gaveta, embaixo da blusa tal. Entendeu? Então, você vai aumentando a dificuldade conforme a criança for melhorando essa habilidade. Lembrando da generalização também. Imitação. Imitação aí não é a questão de imitar o que a gente faz, mas a imitação é você pedindo para ela fazendo uma brincadeira. Vamos supor que você pegou um jogo da memória. Como você vai fazer? Colocar as peças para cima e aí as outras peças que faz o par, você vai entregando uma a uma para ele e fala, coloca no igual. E não precisa colocar todas as peças ao mesmo tempo, vai fazendo de pouquinho a pouquinho. Coloca, dependendo da criança, vai colocando de 3 em 3 peças, 4, 5. Então, você vai pedindo para colocar no igual. E aí é interessante também, quando você pede para colocar no igual, você pedir, vamos supor que você pegou, eu costumo fazer isso em casa. Você tem lá um boneco de borracha, um urso de borracha, você tem um urso de pelúcia, você tem a foto de um urso de verdade e você tem um desenho de urso. Então, você pede para a criança colocar no igual. A criança, ou nomear mesmo que seja, a criança tem que saber que o urso é urso em qualquer uma das imagens. Isso é muito importante, porque às vezes a gente entende que a criança acha que ela sabe o que está falando, mas na verdade ela não entende que outros tipos de imagens é a mesma coisa. Então, isso também é muito importante, certo? Treino de atividades de vida diária. É muito importante deixar que a criança seja autônoma. Às vezes a gente não tem muita paciência de esperar com que a criança faça alguma coisa e a gente entra na frente e passa, né? E acaba tirando essa oportunidade. Então, treino no banheiro, comer sozinha, colocar roupa, tomar banho, escovar os dentes, é fundamental. Coloca a criança para participar das atividades do dia a dia, dela ser autônoma, comece aos poucos. Se ela tem dificuldade de entender o passo a passo, na internet também nós achamos essas folhas disponíveis para imprimir, plastificar e colocar para ajudar ela a saber do passo a passo. É muito importante o treino de atividades de vida diária. Incentive, elogie e tenha paciência, é fundamental. Em cada progresso, estimule essa criança. Muito bem, isso aí, né? E aí, uma outra dica que eu quero deixar aqui quando você precisa que a criança faça alguma coisa e que ela tem dificuldade em aceitar essa demanda que você vai passar, você pode usar um objeto que ela goste para fazer com que ela faça o que você precisa. Pode ser também um alimento que ela goste, então você negocia. Faz isso que na hora que você acabar eu te dou um pedaço do seu doce. Quando a gente coloca esses reforçadores, o intuito disso é que no começo talvez a gente vai ter que oferecer uma determinada coisa por um bom tempo, né, várias vezes, mas que com o tempo a gente vai retirando esses reforçadores e a criança vai ficar só com o reforçador de muito bem, é isso aí, só assim, entendeu? Então isso é só no começo, quando a gente tem muita dificuldade.
que a criança obedeça a nossa demanda. Então, a gente usa esses tipos de reforçadores para conseguir atingir o objetivo, e cada vez você vai fazendo o quê? Aumentando a quantidade da demanda e diminuindo o reforçador. Esse é o intuito, até o momento que você possa tirar e a criança vai obedecer a demanda sem tentar fugir dela, certo? Eu acho que era isso que eu precisava falar. Espero que vocês tenham gostado. Seja criativo, ajude essa criança na interação, troca de olhar. Aproveite também, sempre que conversar com a criança que estiver bravo, usar bastante a expressão facial para a criança entender, né? Ah, estou bravo, faz a cara de bravo, estou feliz. E aí, se ela te dar essa oportunidade, faça isso também. Algumas brincadeiras legais, assim, que eu posso sugerir também, que ajuda a criança a melhorar essa interação social. Brincar de bolha de sabão, estoura a bolha, vai tentando pegar com a mão, né? Vamos estourar as bolhas. Brincadeira de pique-pega, cócegas mesmo, se a criança gostar, né? De uma maneira sem abusar muito. Então, assim, qualquer brincadeira que a gente está acostumado a fazer com uma criança atípica, você faz com uma criança atípica. Vai descobrindo do que ela gosta, textura, sempre que puder brincar, é uma ótima opção. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito carinho. Qualquer dúvida é só deixar mensagem. Muito obrigada.